Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 67 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos trabalhar com a nossa continuação sobre a deriva continental, nossa parte 2. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre as transformações ambientais decorrentes da movimentação das placas tectônicas, da formação de montanhas e cordilheiras e dos terremotos e tsunamis. Quais são as transformações ambientais que nós observamos devido à movimentação das placas tectônicas? Nós podemos observar essas modificações no meio ambiente? A gente vai discutir um pouquinho na nossa aula de hoje. Vão pensando aí na cabecinha de vocês. Vamos falar sobre a formação de montanhas e cordilheiras. Vocês já pararam para pensar como as montanhas são formadas? Da onde elas se originaram? Ou as cordilheiras? Já pensaram um pouquinho sobre esse assunto? Se não, vão pensando também, a gente vai discutir ao longo da nossa aula e o surgimento de tsunamis a partir de terremotos. Por que acontecem os tsunamis? E nós sabemos que os tsunamis eles podem modificar e muito a superfície do nosso planeta, devido à ação de uma placa tectônica, de duas placas tectônicas, geralmente em encontro uma com a outra. Então a gente vai abordar esses temas na nossa aula de hoje. Os objetivos específicos são conhecer como a movimentação das placas tectônicas pode alterar o meio ambiente e os seres vivos que nele vivem. As placas tectônicas se movimentam e alteram o meio ambiente que nós conhecemos. Entender como ocorre a formação das montanhas e das cordilheiras. Vamos tentar entender de maneira simples, de maneira clara, como as montanhas e as cordilheiras elas podem ser formadas. Um processo que leva alguns milhares e milhões de anos para se formar, mas é um processo bem simples de ser entendido. E vamos também relacionar a movimentação das placas tectônicas com terremotos e com os tsunamis. Devido à movimentação das placas tectônicas, a gente já comentou na aula passada, quando elas estão convergindo, elas geram um terremoto, uma vibração entre elas, que nós sentimos como um grande tremor. Para elas é só um encontro, uma pequena vibração que está acontecendo entre elas. Mas para nós esse tremor é muito grande e nós chamamos de terremoto. Esses terremotos, dependendo de onde eles acontecem, podem resultar em tsunamis. Então a gente vai abordar esses temas na nossa aula de hoje. Antes da gente começar, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações de curiosidades, de definições, de conceitos que a gente vai trabalhar ao longo da aula. Vocês vão utilizar essas anotações futuramente quando forem fazer um exercício, uma avaliação ou simplesmente quando precisarem relembrar o conteúdo que nós trabalhamos aqui hoje. Vamos começar? Deriva continental. É importante lembrar que as placas tectônicas continuam a se mover. Não é porque da Pangeia para os continentes atuais as placas tectônicas pararam de se mover. Não, as placas tectônicas elas continuam a se movimentar. Elas vão continuar a se movimentar. A tendência é que os continentes se agrupem novamente em futuramente um único supercontinente. A América do Norte e a Europa estão se aproximando quase 4 centímetros por ano. Nossa, cada ano que passa a América do Norte e a Europa se aproximam 4 centímetros. De um voo que leva 12 horas, acredito que mais ou menos isso, 12 horas da América do Norte para a Europa, viajando a 350 km por hora, uma aproximação de 4 centímetros por ano é quase nada, né? Mas enfim, elas estão se aproximando 4 centímetros por ano. A América do Sul, a cada ano, se afasta 2 centímetros a 3 centímetros da África. Então, os continentes eles estão se movimentando. Calcula-se que daqui 50 milhões de anos, nós não estaremos mais aqui, mas calcula-se que daqui 50 milhões de anos, a América do Sul possa estar unida à Ásia,
formando um único continente. A América do Sul unida à Ásia aqui, formando um único continente. O movimento das placas pode provocar muitas alterações no ambiente, incluindo a distribuição dos seres vivos na Terra. Em curto prazo, terremotos, vulcões e tsunamis podem destruir ou modificar o habitat das espécies. O movimento das placas provoca alterações muito grandes no ambiente. Já pensaram num terremoto acontecendo numa cidade? Pensaram não. Existem muitas notícias sobre terremotos acontecendo em grandes cidades. O ambiente lá é completamente modificado. No caso, destruído. Não tem prédios que ficam em pé, às vezes não tem casas que ficam em pé, tudo é destruído devido à ação de um terremoto. Um terremoto acontece devido ao choque entre duas placas tectônicas. Então, a movimentação dos continentes gera um terremoto que altera a superfície do planeta. Vulcões alteram a superfície do planeta. Um vulcão, quando entra em erupção, vai destruindo, queimando tudo que estiver ao seu redor. E tsunamis também. Uma onda gigantesca que varre prédios, varre cidades inteiras, alaga tudo. Isso modifica, isso altera o habitat das mais variadas espécies. Ao longo de milhares ou milhões de anos, alterações no relevo e mudanças na latitude de uma região também podem afetar o clima. Mudança na latitude de uma região. O que isso quer dizer? Quer dizer que os continentes estão se afastando ou se aproximando da linha do Equador. Na linha do Equador é a região onde recebe a maior quantidade de luz solar. Quer dizer que as temperaturas são mais elevadas nessa região o ano todo, quando comparado às outras regiões. Se um continente está em deriva, se afastando da linha do Equador, a sua temperatura, ao longo de alguns milhões de anos, ela vai diminuir. Consequentemente, os seres vivos que vivem naquela região também vão se modificar ou vão migrar para outras regiões. Então, vai alterar o relevo e vai causar essas alterações nos habitats também. O encontro de dois continentes também coloca espécies em contato com novos competidores. Como assim novos competidores? Mais espécies diferentes vão estar numa mesma área. Elas vão competir por comida, elas vão competir por abrigo, elas vão competir por talvez companheiros para reprodução. Enfim, essas novas competições também vão alterar os seres vivos, vão alterar a paisagem de uma determinada região. E vamos falar um pouquinho sobre as cadeias de mudança. Ali a gente falou que a deriva continental modifica a superfície terrestre, seja através de terremotos, seja através de vulcões, seja através de tsunamis, seja através da competição entre as espécies quando dois continentes que estavam afastados agora estão unidos. Vamos falar um pouquinho sobre essa formação de uma cadeia de montanhas. Como a deriva continental, o movimento das placas tectônicas, influencia na formação de montanhas, de cordilheiras, enfim. Quando duas placas se chocam, suas margens podem ser comprimidas e erguidas, originando cadeias de montanhas, chamadas de cordilheiras. Vamos pensar aqui, nós temos duas placas tectônicas. Elas são placas tectônicas convergentes, ou seja, uma está indo em direção à outra. Como nesse caso, claro, milhões de anos envolvidos nesse processo. Nesse caso, gerou um tremor inicial ali por conta do contato entre elas, até que, como se nós juntássemos duas folhas de papel. Uma das placas tectônicas cedeu e foi para baixo. A ponta dela foi para baixo. Enquanto a outra placa tectônica está subindo. Essa placa tectônica que está subindo, ela está formando montanhas.
nós estamos pressionando uma grande quantidade de rocha nessa posição aqui. A rocha não tem para onde ir, ela vai para cima, formando, se elevando numa nova montanha, numa nova cordilheira por toda aquela placa tectônica. Algo parecido com o que nós temos lá na Cordilheira dos Andes. Se vocês observarem, é uma região de contato entre duas placas tectônicas que estão convergindo, formando toda aquela cordilheira enorme em toda a costa sul-americana. Supõe-se que foi assim que surgiram as cordilheiras dos Andes, dos Alpes europeus e do Himalaia. Acredita-se que é assim que surgem as montanhas. Contato entre duas placas tectônicas, onde uma delas se levanta, não tem para onde ir, ela acaba saindo, se levantando na superfície terrestre, formando uma montanha. Então isso daqui são placas tectônicas que elevaram o terreno. Os terremotos e os tsunamis, como que eles se formam, de onde eles surgem? Os terremotos ou vibrações da superfície da Terra são chamados de terremotos ou abalos sísmicos. Um tremor, uma vibração, chamados de terremoto ou abalo sísmico. Na maioria dos casos, esses tremores são muito fracos e só é possível percebê-los com o auxílio de alguns aparelhos e alguns equipamentos tecnológicos. Isso acontece diariamente, mas nós não percebemos, até porque a imensidão de uma placa tectônica que está em contato uma com a outra, às vezes um pontinho, como somos nós em comparação com uma placa tectônica, é nada, você não sente essa vibração. Alguns aparelhos conseguem sentir essa vibração, alguns aparelhos específicos, mas nós não conseguimos. E então, na maioria dos casos, esses contatos são fracos. E em alguns outros casos, nós temos grandes contatos, grandes vibrações realizadas por essas placas tectônicas. E aí nós temos um grau desses tremores, de magnitude desses tremores. Mas alguns tremores são fortes o suficientes para serem percebidos por nossos sentidos e podem até causar grandes danos e destruições, como a gente já comentou anteriormente. Observando uma notícia, um noticiário, nós encontramos alguns terremotos que acontecem ao redor do planeta. E esses terremotos são fortes o suficientes para destruírem cidades inteiras. Nesses casos, pode ser ouvido um barulho parecido com o de um trem subterrâneo, explosões ou algo se quebrando sob o solo. Então, é possível ouvir um terremoto acontecendo. Isso porque o choque entre as placas tectônicas foi muito grande. Você consegue ouvir uma explosão, ou algo trincando, algo rachando, se quebrando no interior da Terra e depois você sente a vibração. O chão começa a tremer violentamente e depois para, deixando um rastro de destruição. Geralmente, terremotos não são muito longos, mas a intensidade da vibração é tão grande que ela é capaz de derrubar prédios inteiros. Aí nós temos alguns exemplos de terremotos, de níveis de terremotos. Fortes deixam algumas rachaduras nas estruturas, nos prédios. Violentos conseguem abrir alguns rasgos no chão, algumas crateras. Rachaduras maiores nos prédios derrubam algumas partes. E os terremotos extremos, eles são extremos, eles destroem tudo que vem pela frente, derrubam prédios, derrubam casas, derrubam residências e abrem fissuras enormes na terra. Os terremotos geralmente ocorrem na região de contato entre duas placas tectônicas. Duas placas em movimento podem ficar presas uma à outra e, em determinado momento, a força acumulada entre elas pode vencer a resistência e liberar uma energia que é transmitida por ondas de choque, chamadas camadas de rocha, e essas ondas de choque se espalham pelas camadas de rocha
e provocam os terremotos. O ponto da superfície que fica exatamente acima do ponto de origem do terremoto recebe a energia dele e é chamado de epicentro. Então, é um choque entre duas placas tectônicas ou movimentação entre elas que vai gerar esse abalo sísmico, essa movimentação, essa vibração. E o ponto exatamente em cima da onde se iniciou essa vibração é chamado de epicentro. Então, o epicentro de um terremoto, nesse caso aqui, é Carandiete, na Bolívia, certo? Por quê? Porque ele está exatamente acima do ponto onde as placas tectônicas se chocaram, da onde elas estão realizando essa vibração. Quando nós batemos um dedo na parede, por exemplo, nós também estamos fazendo uma vibração. Os átomos que estão ao redor desse epicentro que eu estou criando aqui, eles estão vibrando. Claro que eu bater levemente aqui, dificilmente alguém vai perceber muito longe, porque eu estou batendo fraco. Mas se uma pessoa, por exemplo, estiver batendo com um martelo na parede, você sente a parede vibrar. Aqui funciona da mesma forma, só que são duas placas tectônicas gigantescas colidindo uma com a outra ou se movimentando lateralmente uma com a outra, e isso gera uma vibração muito grande nas rochas que pode ser percebida pelas cidades e pelas pessoas que estão próximas a esse epicentro, certo? Esse ponto de contato. Quando as ondas sísmicas ocorrem sob os oceanos, enormes massas d'água podem ser deslocadas, promovendo ondas gigantescas chamadas tsunamis ou maremotos. Elas chegam a ter mais de 30 metros de altura e atingem velocidades de mais de 800 km por hora. Então nós temos um abalo sísmico. Esse abalo sísmico gerou uma vibração nas ondas, uma vibração na água. Assim como geraria uma vibração nas rochas e nas paredes dos prédios, enfim, aqui, como está acontecendo embaixo da água, ela está gerando uma vibração nas massas d'água. Então essas águas elas vão se movimentando e elas vão se acumulando em uma onda gigantesca que pode atingir uma região costeira e causar um grande rastro de destruição através de um tsunami. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações. Nos vemos na nossa próxima aula.